Olá, meus amados, graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aí, quem está comigo, Fernanda Carolina, graça e paz. Vamos crescer na graça e no conhecimento, ao seu Camargo. Enquanto vocês vão entrando aí, hoje nós vamos falar de um assunto, amados, complexo. Nós vamos falar de um assunto, eu digo complexo não para o povo da graça, a família aqui do canal que já tem acompanhado as nossas mensagens, os irmãos que já estão experimentados na palavra, aqueles que já tiveram um despertamento acerca desse assunto. Então, esse assunto será tenso porque ele vai mexer com a estrutura religiosa de todas as formas, não apenas do sistema religioso evangélico, principalmente, mas também em todos os segmentos religiosos. Vamos com este tema. Graça e paz, Geraldo Moraes, graça e paz, Maria, Simone, enfim, todos vocês, Tereza Antunes, graça e paz, obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo companheirismo. A minha família também aqui que se reúne em Lauro de Freitas, uma delas, Vera Lina, graça e paz. Vamos desfrutar deste tema. Pastoreado por homens ou conduzidos pelo Espírito? Esse é o tema. Pastoreado por homens ou conduzido pelo Espírito? Só lembrando, amado, isso aqui vale para qualquer tipo de classificação eclesiástica, tá? Tanto para pastores, anciãos, profetas, gurus de um modo geral, tá? Pai de santo. Então, hoje eu vou falar de uma forma direta ao assunto, usando a palavra como base, porque a maioria das religiões, todas elas, tem como fundamento a Bíblia. Então nós vamos expor nesse estudo, biblicamente falando, acerca deste assunto. Então, se tem um líder do Espiritismo, tem um líder daquela instituição religiosa, X ou Y, de um sistema religioso de um modo geral. E, diga-se de passagem, o evangélico ou o católico, seja lá o que for, tá? Nada contra a pessoa, tá? Pelo amor de Cristo. Nada contra o irmão, a pessoa, que não tem nada a ver. Primeiramente, que salvação eterna não tem nada a ver com religião, tá? A pior bobagem que existe é as pessoas brigarem por causa de religião. Nossa questão aqui não é briga pessoal. Se você se sente bem na sua religião de matriz africana, se você se sente bem na sua religião evangélica, sua religião católica, sua religião espírita, a questão aqui não é essa. Se você está em paz, se sente bem naquele ambiente, com aquela liderança, ok. A minha questão não é essa. Não estou querendo aqui que ninguém deixe o seu segmento religioso e venha me seguir, não. Primeiro que eu não tenho nenhum tipo de segmento religioso, tá? Nosso objetivo aqui é levar a palavra de Cristo de uma forma simples, transparente, tá? Como disse o apóstolo Paulo, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos a verdade, não a minha verdade, tá? Mas a verdade da palavra, a verdade de Deus diante de Deus, tá? E nada podemos contra a verdade, não a minha, mas a verdade bíblica. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E corta aqui para mim. Estou falando para aqueles que creem nas informações bíblicas como fonte de verdade de Deus. Se você não crê na Bíblia como fonte de verdade de Deus, então já vai saindo dessa live,
porque também aqui não é o teu lugar, tá? Então eu vou ser muito direto hoje a essa questão. Ah, mas eu não creio na Bíblia, a Bíblia não é palavra de Deus. Tá, então tá bom, então nem assista, porque não faz sentido você parar para me criticar, para criticar aqueles que estão acompanhando aqui, tá bom? Então, todo aquele religioso ou que não pratica nenhum tipo de religião, mas que acredita na Bíblia, que acredita na mensagem da Bíblia, tá? Então, vamos expor esta Bíblia, vamos falar sobre este assunto dentro desta Bíblia, tá bom? Então, independente da religião, qual religião que você participa, nós vamos usar a Bíblia para confrontar ideias aqui, tá? Para a gente chegar aqui a um entendimento acerca de assuntos bíblicos. Diga-se de passagem, é isso que nós tratamos no canal. A pregação da palavra de Deus não é para agregar pessoas porque eu quero que vocês me sigam. Não, se vocês gostarem do conteúdo aí, assine aí, ative o sininho, fique aí conosco e vamos desenvolvendo aqui as ideias, conhecendo a palavra, tá? Assim sendo, me perdoe aí, pastores, me perdoe aí, Pai Santo, me perdoe aí, anciãos, profetas, enfim. Não é nada contra, tá? Vamos falar sobre essa questão de título, função, cargo, dom, como era isso, por que agora, e assim, e vamos lá. Entenderam? Estamos compreendidos? Então vamos ler, né? Vamos ler. Leão pregador, vamos ler, como diz o irmão Geraldo. João capítulo 10, versículo 10 e 11. Ah, tá aí no monitor, vamos acompanhando aqui. O áudio tá legal aí? João capítulo 10, versículo 10 e 11. Diz assim: o ladrão... Áudio ótimo, né? Então vamos lá. O ladrão, o quê? É o ladrão ou o diabo? É o ladrão, não é isso? Então vamos lá. O ladrão não vem senão. Então qual é o ministério do ladrão? Senão. Não é o diabo. Eu estava ministrando uma palavra e uma senhora dizia que tinha 30 anos de igreja e não era possível que ela foi enganada durante 30 anos, acreditando, porque o pastor, olha aí, o pastor leu para ela, o diabo não veio senão a matar, e a roubar e destruir. Eu falei para ela, não, irmã, não é o diabo, olha aqui, olha direitinho, vamos ler com atenção. E aí ela sabia ler, claro, e ela lia o texto certinho, mas nesta primeira fala, ela não conseguia falar o ladrão, você acredita? Ela falava o diabo. Aí ela lia, aqui, irmão Elcio, o diabo não veio. Eu digo, não, irmão, presta atenção. Ela, eu digo, não, irmão, lê certo. Ela, o ladrão. Eu falei, pois é, não, o ladrão é o diabo. É uma figura espiritual, é um ser das trevas. Mas eu não acredito que eu fui enganado. Eu falei, pois é, minha irmã, a senhora foi enganada. Tá? Infelizmente. Olha lá, o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Ponto e vírgula. Eu vim, dizendo Jesus, para que tenham o quê? Vida. E a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, dizendo Jesus. Então o ladrão, nós já identificamos aí que era o mau pastor, que não era pastor coisíssima nenhuma, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele faz o quê? Dá sua vida pelas ovelhas, não é isso? Ok. Precisamos entender que o que Jesus está falando aqui é dentro de uma figura de linguagem, é dentro de uma força de expressão, usando a figura de um pastor que apacentava, tá? O rebanho, e se colocando, dando um exemplo dentro de uma linguagem comum entre os judeus, que ele era esse bom pastor que dava a sua vida pelas ovelhas, chamando aqueles ouvintes, quem era apacentado ou pastoreado por eles, de ovelhas, tá? Então, isso aqui é uma figura de linguagem. A gente não pode aplicar isso ao pé da letra,
porque os filhos de Deus não eram ovelhas, não eram animais, tá? Tá bom? E compreendeu assim? Então nós sabemos que faz parte da cultura dos judeus essa questão de pastores de ovelhas, por exemplo, né? Então ele usa algo bem comum, uma profissão, por assim dizer, uma função, ou até mesmo um dom, né? Daqueles pastores de ovelhas lá dentro do seu contexto judaico, para passar essa ideia para os seus ouvintes, que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ao contrário do ladrão, o que é que o ladrão faz? Um exemplo, dentro da visão, dentro do raciocínio de Jesus de Nazaré. O que é que o ladrão ia fazer no curral das ovelhas? O ladrão, ele não ia para lá dar banho nas ovelhas. Não é isso? O ladrão não ia para lá tirar os carrapichos das ovelhas, como diz o sistema. Eu sou pastor e eu vou tirar os carrapichos da sua vida. Eu vou tirar os carrapichos espiritual da sua vida. Não. Então o ladrão não ia para lá fazer carinho nas ovelhas, né? Quem já foi ovelha aí do sistema que o pastor fazia assim, vem cá, menininho, né? Mas depois, ó, hein? Eu, né? Pois é, né? Então o ladrão não ia pra lá fazer carinho, cócega na ovelha. O ladrão ia fazer o que com as ovelhas? Matar, roubar as ovelhas e destruir as ovelhas. Era isso que o ladrão ia fazer. Então Jesus estava dizendo, usando essa ideia, né, do ladrão e das ovelhas e do bom pastor. Então o ladrão não veio senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ao contrário do ladrão que veio roubar e matar e destruir, não tem nada a ver com capeta, com ser espiritual. O bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele se sacrificou em prol das ovelhas. Ele se entregou, ele se doou para as ovelhas. Entenderam o conceito do bom pastor? Do pastor? Entendeu, amado? Então vamos lá. Versículo 12, João, capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário... Opa! Então o ladrão aqui já começou a apresentar as características de quem é. Mas o mercenário e o que não é pastor... Não é pastor, ele é ladrão, mercenário, mas ele não é pastor. Ele é o quê? Ladrão e mercenário, mas ele não é pastor. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, porque as ovelhas não pertencem a ele. E aí que mora, meu amado, o perigo. Você é pastoreado por homens? Ou você é conduzido, guiado pelo Espírito? Entenderam? Porque Jesus de Nazaré, no tempo que ele pastoreou, ele foi o bom pastor. Ele não é mais o bom pastor, porque ele não está mais pastoreando, tá? Nós vamos chegar lá. Nós estamos no ministério do Espírito. Jesus de Nazaré não é o teu pastor, tá? Nós estamos no Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. O Cristo ressuscitado nos conduz porque ele é o Espírito e o Espírito habita em nós. Então nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito e não apacentados ou pastoreados por homens. Pegou aí? Então, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, aquele que não é pastor, ele é falso pastor, porque ele é ladrão e mercenário. Quando ele vê vir os lobos para as ovelhas, era uma representatividade de perigo, não é isso? Se tem alguém aqui para se identificar
como o sistema religioso diz, como um capeta, seria o lobo, e não o ladrão mercenário, tá? Mas o lobo é a dificuldade, o lobo é o perigo que representa na vida da ovelha. Mas aquele que é assalariado, o mercenário que trabalha por dinheiro, não é que trabalha por dinheiro, todos devem trabalhar por dinheiro. Mas aquele que ama o dinheiro, aquele que é mercenário, que vai para quem paga mais, e quem pagar, ele faz, sabe, qualquer coisa por dinheiro. Então esse é o mercenário, aquele que é comprado, aquele que se vende, né? Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, o perigo para as ovelhas, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Porque ele é mercenário, ele não é pastor. Tá? João 10, 13. Quem está comigo, não corra, que o sistema é bruto. João 10, 13. Ora, o mercenário foge porque é o quê? Porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Ele é mercenário. Ele foge porque ele é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Agora vamos atualizar e entender, contemporaneizar essa palavra, esse assunto. O que é que acontece? Infelizmente, pessoas sofrem porque entregam as suas vidas, confiam as suas almas, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus sonhos, sabe? Há um homem, há um líder religioso, e como eu falei, que não vai sobrar aqui só para pastor, aquele que se denomina pastor, mas qualquer tipo de segmento religioso que tenha um líder, tá? Quando a pessoa entrega a sua vida, confia a sua vida na mão dessas pessoas, essas pessoas estão sujeitas aos perigos da vida, aos lobos, sabe? Por quê? Porque esses pastores, eu não vou generalizar, mas diga-se de passagem, é a maioria, tá? Nós vamos falar de característica daqui a pouco, então a carapuça, né, vai servir. Então, vamos lá. Então, esses pastores que são assalariados, que não ama, não as ovelhas, né, mas não ama o povo de Deus, não é um dom, sabe? Não cuida. Se você for olhar na história de alguns religiosos, pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, os outros religiosos, existem aí pastores evangélicos, tá? Eu estou colocando entre aspas aqui porque eu vou explicar daqui a pouco. Pastores evangélicos que têm um trabalho excelente de recuperação de drogados, um trabalho social, que distribui alimento e dá sopa aos famintos. Na verdade, esse tipo de trabalho a gente não pode associar as coisas de Deus no que tange a doutrina, tá? Na verdade, são trabalhos voluntários, comunitários que eles desenvolvem, louvado seja sempre o Eterno, que eles desenvolvem muito bem, por sinal, independente da sua religião. Quantas pessoas de religiões de matriz africana, espiritismo, têm um trabalho social de excelência, tá, amado? Então, o critério aqui não é esse não é o tema, não é o foco, não estou falando disso. Eu estou falando de uma doutrina, tá? Onde você confia, ou você confiava, ou você confiou a sua vida a esses homens, como se você não conseguisse sobreviver sem esses gurus determinando o seu próximo passo. Porque a religião é assim. E os seus líderes religiosos, né? Eles governam, manipulam as pessoas desta forma. Por força, por violência, porque eles não são pastores, eles vieram roubar, matar e destruir porque eles são mercenários, eles são assalariados. Eles têm carteiras assinadas no seu sistema religioso. E muitos deles até sabem, têm consciência de que aquilo não é correto, mas para defender a sua posição religiosa, seu cargo eclesiástico, a sua placa denominacional,
a sua carreira promissora naquele local, naquela religião. Ele sabe que ele vai ser consagrado, ele sabe que ele vai galgar posições elevadas. Então, ele muitas vezes, sabe, tem a consciência pesada de que ele sabe que ele está agindo de forma errada quando ele é confrontado pela palavra, mas ele sustenta aquilo porque ele quer defender aquilo a unhas e dentes. E aí, amados, nós vemos aí pessoas, infelizmente, sendo dominadas por homens, manipuladas por esses pastores ou esses guias, esses homens perversos, esses líderes religiosos. Recentemente tem um que está preso, um senhor que se dizia de Deus, que abusou aí de mais de 300 mulheres, porque as mulheres confiaram as suas vidas a este homem, achando que esta pessoa era um representante de Deus, que essa pessoa curava, que essa pessoa intercedia a Deus por elas e BBB. E tantos outros que já assassinaram criança, estupraram criança e se esconderam com a máscara da hipocrisia, do farisaísmo atrás da sua religião. E quantos estão fazendo ainda hoje, se escondendo atrás da religiosidade, dos seus cargos eclesiásticos, passando uma coisa que na verdade não é, mas são ladrões, salteadores, são lobos devoradores. Não são pastores de quem não são as ovelhas ou de quem não pertence ao povo de Deus. Mas eles estão a roubar, a matar e a destruir. Entenderam agora? Que perigo você confiar a sua vida a um pai a uma mãe a um pastor, a um líder, a um ancião, seja lá qual for. Não, amado. Não. Nós vamos mostrar na Bíblia algumas características e vamos explicar no ministério qual nós estamos, não o meu ministério, mas o ministério do Espírito, como que é essa questão. Tá dando uma falha técnica aqui? Acho que estou balançando aqui. Então vamos lá. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, não tem cuidado. Eu lembro que nós estamos ministrando o Evangelho da Graça, o Evangelho do Espírito há quase 8 anos. Eu lembro que no início, quando eu conversei com a minha esposa e nós começamos na nossa casa a reunir pessoas, e aí foi aglomerando pessoas, um apartamento pequeno, a gente teve que ir para um outro espaço, tivemos que alugar um espaço para reunir outras pessoas, porque a casa ficou pequena, eu não ia encher minha casa de gente que não tinha condição, né, irmãos? Então a gente conversou com alguns irmãos, vamos alugar um espaço, não era alugar uma igreja, não era fazer uma igreja, não existe isso. Mas aí a gente alugou um espaço e começamos a reunir pessoas. Eu lembro que em uma viagem na minha terra natal, pronto, voltamos. Eu tive em uma determinada instituição religiosa, onde o líder daquele local, ele me fez uma proposta. Ele disse: você está pastoreando? Existe um grupo com você? Eu falei: sim. Estou lá ministrando o Evangelho. Ele disse: você trabalha? Eu falei: sim, trabalho na área de segurança e tal. Ele disse: por enquanto, porque nós temos o desejo de começarmos um trabalho na capital, e já que nós te conhecemos, você é da nossa cidade, você é uma pessoa que desenvolve bem, você tem um chamado, você tem um dom, né? Começou a me enaltecer, me colocar para cima. E nós queremos financiar você, nós queremos te assalariar, nós queremos bancar você para que você represente o nosso ministério. E por um momento eu parei. Veja bem, uma instituição de condição financeira elevada, que poderia me dar um bom salário, me colocar em uma posição religiosa privilegiada, onde eu iria ser assalariado e não dar um prego no sabão, apenas viver da obra. E aquilo, amado, aos olhos de qualquer um carnal, chamaria atenção. A minha atitude imediatamente foi dar um toque na mão da minha esposa e dizer: assim que terminar essa reunião, vamos cair fora daqui, porque eu não quero conversa. Porque nós não vendemos aquilo que Deus nos deu. Nós não negociamos, nós não comercializamos a palavra de Deus. Porque imagine que se eu tivesse que deixar um trabalho que eu já vinha desenvolvendo há mais de um ano, há quase 2 anos, aí eu teria que, dentro daquele local, daquele espaço onde eu reuni alguns irmãos, eu teria que chamar aquele local de casa de Deus, de uma igreja,
Eu teria que colocar lá a réplica da Arca da Aliança, teria que colocar lá óleo, azeite comprado no supermercado para dizer que era óleo ungido. Eu teria que fazer campanha, fazer propósito, cobrar dízimos, né? Porque eles fazem tudo isso. Então eu teria que me vender. Falei, de jeito nenhum, não existe salário. Não existe prêmio. Nós não somos como Balaão que vendeu seu ministério. E hoje, infelizmente, a gente não mantém um relacionamento saudável justamente por causa do meu posicionamento acerca disso. Porque nós não somos mercenários, ladrões que viemos a roubar, matar e destruir. Nós entendemos que estamos desenvolvendo um dom, né, dentro daquilo que Cristo propôs e revelou no nosso espírito, para que Ele seja tudo em todos. E não para que eu venha me dar bem na vida, para que eu venha obter vantagens religiosas, eclesiásticas e pastorais. Não, amado, não. Mas infelizmente é isso que nós estamos vendo no meio da religião. É lamentável. As pessoas não querem largar o osso. Sabe? O apóstolo Paulo dizendo aos filipenses que por tudo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Talvez você que me veja pela primeira vez, e até aqueles que já me ouviram, alguns amigos meus, pastores, já chegaram a mencionar, entre linhas, tentar me ofender. Ah, porque tem pessoas que decepcionaram com a sua igreja e aí abriram a sua própria igreja para viver e pregar aquilo que bem quer. Não, eu nunca me decepcionei com a igreja que eu fiz parte. Porque as pessoas não têm nada a ver, as pessoas não têm culpa. As pessoas, às vezes, são participantes do erro, né? Mas as pessoas não tinham culpa daquilo que eu vi e tive uma atitude de me libertar e sair daquele sistema. Tá? Então eu não tenho mágoa de meu ex-líder, meu ex-pastor, de jeito nenhum. Já tive uns 2 ou 3. Não tenho mágoa de jeito nenhum. Agora, se eles não querem se comunicar comigo, porque a verdade dói na cara, né? Então aí é um problema deles, tá? Eu sigo em paz com todos. Então, queridos, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quantas vezes eu ouvi de boca de pastores, se vocês não nos sustentarem, se vocês não bancarem, se vocês não financiarem a obra de Deus, nós vamos fechar isso aqui e vamos para outro lugar. Vocês vão ficar aí sozinha. Vocês vão ficar expostos aos lobos. Eles mesmos eram os cães gulosos. Então imagine que eu vou ameaçar aqueles irmãos que se reúnem comigo, aqueles irmãos que dão as mãos, que nos ajudam a pagar um espaço, a manter um local onde a gente se reúne, porque são muitos irmãos. A gente não vai, irmão, aí vem os radicais em graça. Irmão, então você está igual ao sistema. Teve um abençoado aí que comentou aí em uma mensagem aí. Você prega contra a igreja templária, mas vocês também têm templo. Que templo, minha irmã? Se converter, abre os olhos. A gente aluga uma garagem, um espaço, um ginásio, uma cabana, qualquer coisa, para colocar as pessoas debaixo. Tem que ter um banheiro sanitário, tem que ter uma cobertura, vai ficar ninguém no sol e chuva, debaixo de sol e chuva? Claro que não. Se no sistema religioso a gente financiava para ouvir baboseira, por que é que a gente não vai ajudar para pagar um espaço, pagar uma energia, para pagar, quem sabe, a gente não tem essa estrutura ainda, mas quem sabe um ambiente legal, confortável, com ar-condicionado, para desfrutar de uma palavra. Não é forçado, não tem dízimo, não tem campanha, não tem projeto, não tem propósito, não tem desafio, não tem nada disso. Então quem se reunir conosco e dizer, porque lá não tem dízimo, mas o irmão Elcio cobra propósito, desafio, campanha, então tá mentindo. É um mentiroso mesmo. Então os irmãos que se reúnem conosco sabem disso. Ajuda quem quer, quando pode. Existe no nosso meio uma comunicação, até porque nós entendemos que isso não é obra de Deus manter um espaço. O que eu entendo que é obra de Deus, o que nós entendemos, é Cristo ser formado na mente das pessoas. É crer naquele que Deus enviou, seja na obra consumada, né, que Cristo realizou. Então isso é obra de Deus. E é isso que nós procuramos levar para as pessoas. Tá bom? Entenderam? Então vamos continuar. Isaías capítulo 56, versículo 11.
Diz assim, olha lá, e estes cães são gulosos, olha lá, e estes cães são gulosos, não se podem fartar. São cães gulosos, amado, são mercenários, não se fartam nunca. Pedro disse, e eles farão de vocês negócios. Chega a época de política mesmo, amado. Eles dizem, olha, na minha igreja tem 300 votos. Ele nem sabe para quem as pessoas vão votar. Mas ele já, é claro, eles que manipulam, eles que mandam. Ah, na minha igreja tem 400 votos. E você, vereador, vai dar o quê? Aí o vereador, eu dou 10 sacos de cimento. Outro diz, eu dou um terreno. Outro diz, eu dou uma cesta básica. Outro diz, eu dou um carro. Eles recebem carro, recebem avião, recebem tudo. Porque são cães gulosos. E eles vendem, né? Eles vendem o povo de Deus. Porque chega lá e diz assim, olha, todo mundo aqui tem que votar em fulano. Se não votar em fulano, Jesus vai apertar aí, porque vocês estão desobedecendo a ordem de um pastor ungido, ou de um líder religioso, tá? Eu tô falando aqui pastor, usando os termos bíblicos, mas de qualquer líder religioso, de um ancião, do pai de santo, sei lá, qualquer coisa, tá? Entenderam? Você tem que obedecer o seu líder, então nós estamos com aquele deputado, nós estamos com aquilo, nós não estamos com nada. Nós estamos com Cristo, tá? Vou tomar uma água aqui. Tomar uma água ungida. Estes cães são gulosos. Não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. São cães gulosos. Pastores que nada compreendem. Meus amados, se fosse para eu sair de um sistema religioso, embora tenha algumas pessoas que digam, já estão dizendo aí até alguns abençoados que estavam ministrando o evangelho da graça, estão dizendo que nós somos sistema. Se reúne é sistema. Se coopera é sistema. Se cantar louvor é sistema. Se orar é sistema. Estão sistematizando a graça. Ô irmão, por favor. O que é um sistema religioso? Um sistema religioso por exemplo, que eu estou dando aqui essa mensagem, é onde tem um líder que manipula, que faz, que manda, que governa e pinta e borda. Tá? Onde tem indulgências, onde tem sacrifícios, onde tem paga-preço, onde tem voto, propósito, onde tem lavagens, oblações, projetos, desafios, jejuns, busca no monte. Isso que é sistema religioso. Templo como casa de Deus, a gente nunca pregou. Pastor presidente, isso é sistema religioso. Sistema religioso é essas coisas. Obrigação para as pessoas estarem nas reuniões. Ninguém obriga ninguém a nada no meio do povo da graça de Deus. Ninguém obriga ninguém a se reúne quem quer. Ninguém obriga ninguém a ajudar, ajuda quem quer. Ninguém obriga ninguém a nada, irmão. Mas só para ter o que falar, tem que dizer que agora quem reúne pessoas é sistema. Porque eu tentei reunir. Como eu não consegui reunir, então quem reúne agora é sistema. Ô irmão, se frustrou, não era sua vocação, ninguém quis sentar para dar atenção a você, foi você, não é o outro. Imagine que se essas pessoas que dizem que se reunia sistema, se tivesse 30, 40, 50 pessoas, eu não vou deixar, que 50, se tivesse 10 pessoas para sentar 2 vezes na semana para ouvir esses irmãos, eles não diziam que era sistema. Mas como não tem ninguém para ouvir, só ouve pela internet atrás de uma câmera, porque aí fica fácil, aí agora diz que é sistema quem reúne pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na Boca do Rio, uma reunião saudável, gostosa, tivemos de manhã, maravilhoso, ninguém foi obrigado a nada, eu não fui obrigado a estar lá, eu fui porque eu quis, eu gosto de estar lá, os irmãos estavam lá. E aí? Sistema o quê? Só se for sistema na sua vida. Se for um peso, um karma para você. Não é para mim, não é para aqueles que se reúnem, então não é sistema. Não tem obrigações, não tem indulgência, não tem paga-preço, não tem dízimo, não tem campanha, não tem projeto, não tem propósito, não tem pastor presidente, não tem manipulação, não tem isso, então não é sistema. Tá? Por favor, vamos amadurecer.
Ora, menino, menino, menino. E esses são cães gulosos que não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Todos, olha lá, ó, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, é como eu falei, eu não saio de um sistema religioso para abrir um outro sistema religioso. Outro sistema religioso é você ver o cara que saía daquela instituição que vendia água ungida, que fazia propósito de monte. Aí ele abre a dele, aí ele não vende água, mas ele vende rosa. Ele saiu daqui e dava rosa, mas ele não dá rosa, mas ele dá semente. Isso que é um sistema religioso. São as cópias, tá? Ele no sistema religioso fazia jejum, propósito. Aí ele abriu a dele, ele faz desafio, projeto e voto. Isso que é sistema. Tá, queridos? Tá bom? Por quê? Porque eles correm para a sua própria ganância. Cada um quer ser melhor do que o outro. Ele saiu de uma, ele viu que o pastor dele ficou rico, que o líder dele ficou rico. Ele diz, rapaz, sabe de uma? Eu vou abrir a minha. Ele vai lá e abre a concorrência. E às vezes abre com nome parecido, né? Abre com as placas semelhantes para confundir bem o público, os clientes. São réplicas. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada se difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Olha que interessante. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Paulo estava fazendo uma analogia aqui para aqueles, eu não dei continuidade no contexto, mas para aqueles que estavam debaixo da lei, onde era governado, era apacentado por homens, pelos sacerdotes, era conduzido ali pelos sacerdotes da época, né? Pela tribo sacerdotal, pelos levitas. Tá? Então Paulo diz que em todo tempo que o herdeiro era menino, eles estavam debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quem hoje está sendo apacentado por homens, ou seja, não desenvolver um relacionamento direto com o Cristo, não anda com as próprias pernas, não pensa por si mesmo, não age por si mesmo, porque para casar tem que consultar o pastor, porque para comprar uma casa tem que consultar o pastor, porque para comprar uma roupa tem que consultar o pastor, porque para adquirir um emprego tem que consultar o pastor. Então são pessoas que estão sendo apacentadas ou pastoreadas por homens. Assim, aquele povo que estava debaixo da lei, eram cuidados, estavam debaixo de cuidadores, né, de tutores e cuidadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então hoje, em pleno século XXI, quando você vê uma pessoa que ela tem que consultar o líder religioso dela, de qualquer que seja a religião, tá? Para fazer isso ou aquilo, é porque ela não entende que nós estamos no ministério do Espírito, onde a palavra, é claro, ela não foi ensinada, tá? Tá bom? Então a gente tem que levar em consideração isso. Ô irmão Elcio, mas é porque também ela não foi ensinada exatamente, é isso que eu estou falando. É porque ela não entende que hoje nós não somos apacentados por homens. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Mas quando nós éramos apacentados por homens, por pastores cães gulosos, que não sabiam de nada e não se fartavam nunca, nós estávamos debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Mas quando você teve os olhos iluminados, quando a graça de Deus cortou na sua vida, chegou na sua vida, ela trouxe discernimento espiritual, sabedoria. Hoje você entende, ó, você que me assiste aqui pela primeira vez, não existe cobertura espiritual de homem. Porque os pastores evangélicos, eu estou usando agora os pastores evangélicos, mas qualquer líder, como eu falei. Os líderes religiosos, eles dizem assim, se você sair debaixo da minha cobertura, não vai dar nada certo na sua vida. Se você deixar a minha igreja, as portas vão se fechar para você. O meu irmão, biologicamente falando, de carne e sangue, sofreu ameaças no sistema religioso que ele fez parte. Ele teve uma enfermidade, um problema renal, e disseram para ele, olha,
Se você ficar acompanhando o seu irmão nessas mensagens aí, Deus nunca vai abrir a porta, você nunca vai ser curado. Eu sou seu pastor, você tem que me obedecer. Não é para você se relacionar com seu irmão, não é para você conversar com seu irmão, não é para você falar com seu irmão. Imagine, meu irmão quase entra em depressão. E aí eu percebi que ele estava triste, ele não queria contar o que era. E aí eu fui forçando a barra. Qual foi, meu irmão? Qual foi? O que é que está acontecendo? E ele abriu o verbo, aconteceu isso e isso. Eu falei, rapaz, que cabra, que cambada de sem vergonha. Lobos devoradores, ladrões que vieram a roubar, matar e destruir. Roubando a inteligência do meu irmão, assaltando, destruindo a vida do meu irmão. Porque meu irmão tinha um problema de saúde. E se o meu irmão fosse me seguir nessa doutrina, meu irmão ia morrer. E hoje, meu irmão resolveu o problema, fez a cirurgia, tirou o rim que estava com problema, está feliz, se reúne em graça, está aí crescendo a cada dia, desenvolvendo, não dá dízimo, não faz voto, não faz campanha, mas está vivendo em paz, reinando em vida e em perfeita vitória. Problema na vida todo mundo tem, dificuldade todos nós temos, mas enfim, a mente saudável, curado em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele agora não é mais pastoreado por homens, mas ele agora é conduzido pelo Espírito Santo. Ah, irmão, mas não é você que está lá ministrando? Sim, mas eu neutralizo o meu eu, sabe? Como disse João, embora eu esteja ministrando aqui, ou ministrando nas minhas reuniões onde eu vou, Feira de Santana, Salvador ou Lauro de Freitas, deixamos tudo muito bem claro, e os irmãos podem testificar aí, que o objetivo aqui é fazer com que Cristo cresça nas nossas vidas, e que o homem venha a ser reduzido em nada, porque nós entendemos, como disse Jesus de Nazaré, entre vocês não haverá mestres, porque é sobre tudo e sobre todos. E há só um mestre, que é Cristo. E vocês são irmãos. Nós somos irmãos. E dentro desta família de irmãos, todos nós desenvolvemos dons distintos. E aqui estou eu desenvolvendo este dom que compete a mim desenvolver, que é orientar mediante a palavra de Deus quem somos e quem é Deus em nossas vidas, tá bom? Não como seu líder, não como seu pastor, não como seu guru, tá? Não como seu mestre, de jeito e nem de maneira. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então eles estavam debaixo de tutores e curadores. Mas quando Cristo veio e manifestou a graça, eles saíram desse sistema humano, pastoral. Então hoje, amado, não existe cobertura espiritual que não seja do próprio Espírito. Ah, mas é cobertura pastoral, eu cubro a sua vida em oração. Ué, se você orar pela minha vida, amém. Mas você não precisa ser meu pastor para orar por mim. Eu tenho irmãos que oram por mim, irmãs que oram por mim. Até uma criança se dizer, eu posso orar por você? Ô irmão, ora por mim. Se não vai me fazer... mas não vai dar efeito, não vai fazer mal? Vai fazer bem? Mal que não vai fazer. Quanto mais pessoas que orarem por mim, como eu vou me sentir amado por essas pessoas? Porque pelo menos eu estou vendo pessoas que me amam e estão lembrando de mim. Tá, amado? Então, não precisa ser meu pastor, não tem que ser seu pastor para orar por você. Mesmo porque nós estamos no ministério do Espírito, onde não existe véu, não existe impedimento, todos nós nos relacionamos diretamente com o Pai. É claro que isso tem que ter um conhecimento da palavra, porque se não tem conhecimento da palavra, fica aí debaixo de tutores e debaixo de curadores, como aqueles antigos lá na Velha Aliança, e como os nossos irmãos do sistema religioso até o dia de hoje. Então, como não pregar esse evangelho, amado? Ah, não prega mais não, porque não faz sentido. Não faz sentido o quê, amado? Quantas pessoas estão aí sendo escravizadas, manipuladas por homens, por cães gulosos, ultrajados de pastores, por líderes mentirosos, de quaisquer seja a religião, tá? Quaisquer seja a religião. Mas principalmente evangélico. Vamos
a título de curiosidade, qual a diferença entre pastorear e apacentar? De um modo grosseiro, parece-me que pastar o gado significa comer o gado. Por sua vez, o verbo apacentar do latim, apacentare, ou apacentar, né? É que significa dar pasto a gado. Olha o significado, dar pasto a gado. Você é gado? Não você aqui na graça, mas você que me assiste a primeira vez, que é da igreja X, da igreja Y, da religião X ou Y. Você é boi? Para estar comendo capim? Porque a ideia do pastor é que dá alimento, que dá capim aos bois. Você não é boi? Você não é ovelha para comer mato? Entendeu, amado? Que Jesus usa a figura do pastor como uma figura de linguagem, no sentido, né, propriamente dito. Então você não é boi. Ah, porque é o meu pastor. Porque é o meu pastor. Que seu pastor? Porque, olha lá. Pastor, olha lá. Significa o que dá pasto a gado. O que leva ao pasto. E aí? O bispo, o apóstolo, o padre, o ancião, o pai de santo, tá levando você para comer mato, é? Só pode, né? Pois você diz que ele é meu líder, ele é meu guru, ele é meu mestre, ele é meu pastor, ele é meu apóstolo, ele é meu bispo. Ah, então ele está te levando para comer capim, te chamando você de boi. Me desculpe, meu, tem que ser sério, tem que ser sincero nisso, né? Era isso que nós éramos. Não é isso? Nós éramos literalmente não, né? Mas nós éramos figuradamente essas coisas. Comíamos aquilo que o pastor dava, aquele capim. E muitos estão aí comendo campanha, comendo o papo do dízimo, comendo o papo da Santa Ceia, que é Páscoa, comendo o ir buscar o Espírito Santo no monte, comendo a consagração através de óleo, comendo esses alimentos. Porque é isso que esses pastores estão dando. Comida ao gado. Porque não entenderam que são filhos, são herdeiros. Aliás, não são nem herdeiros, são donos, porque nós estamos na plenitude. Estamos completos. Herdeiros eram eles que estavam passando as alianças. Nós somos dono com o Pai. Somos um com o Pai. Então eles estão comendo aí qualquer coisa, porque os homens estão dando. Olha lá. E que significa dar pasto a gado e levar ao pasto. Então os pastores era isso. Pastorear em um sentido figurado, que era o que Jesus ensinava, quer dizer dar o quê? Dar a doutrina. Agora sim, no sentido figurado. Viu aí? Então Jesus era um pastor de ovelha? Não. Ele usa um sentido figurado, ou uma figura de linguagem, para dizer que ele era o bom pastor, que ao invés de levar as ovelhas para comer capim, ele mesmo dava o bom alimento, porque era a boa doutrina, o ensinamento do reino. Pegou aí? Pegou aí? Amém? Significado de apacentar, inspecionar, ou supervisionar, né? O que está no pasto. Pastorear. Todos os dias apacentava as ovelhas. Viu? Apacentava quem? As ovelhas, não eram as pessoas. Todos os dias apacentava as ovelhas. Figurado, ou figura de linguagem. Oferecer alimento espiritual. Ponto e vírgula. Doutrina, era figura de linguagem. Paulo pastoreava, apostolava, né? Nem sei se existe essa frase. Enfim, Paulo era apóstolo. Então, Paulo, ele era doutor e mestre nesse sentido, tá? De levar a boa doutrina, o bom alimento. Então, Paulo pastoreava. Mas como um dom de Deus para levar o bom alimento, que era a doutrina. A palavra de Deus. Entenderam, amado? Quem entendeu aí? Glória a Deus. Então esse é o sentido. Então o que é que os pastores fazem hoje? Os líderes religiosos de um modo geral. Ah, porque eu sou seu pastor, porque você vai ter que comer o que eu lhe der. E infelizmente é isso. Eu era assim. Eu participei disso. Eu só comia o que o pastor dava. Queria viajar, não podia porque o pastor não deixava. Queria fazer isso, fazer aquilo, não podia porque o pastor não deixava. Que liberdade é essa? Que evangelho é esse? Que boas novas são essas?
Não, amado. Nós não somos pastoreados por homens. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Aí se você disser, mas eu aprendo muito com você, irmão Elson. Glória a Deus. Eu aprendo muito com os irmãos que pregam a graça. Glória a Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito através de pessoas. Eu também aprendo muito com vocês. Vocês sabiam disso? Eu aprendo muito com vocês. Porque quando vocês me perguntam, irmão, o que significa isso? Aí eu vou suar um pouquinho aqui, né? Vou queimar os neurônios para tentar estudar, para tentar desenvolver, para depois passar uma informação concreta para vocês. Dentro do possível, que eu não sou dono da verdade. Então eu aprendo com vocês. Nós aprendemos uns com os outros. Tá? Voltamos? Tivemos uma queda aqui na internet. Se é o sistema religioso, se é o teu ex-pastor, já dizia, se é o diabo se levantando para parar a live, tá repreendido. Vamos orar, irmão, vamos repreender esse espírito de queda de internet fraca. Então, queridos, nós somos direcionados. Será que foi ele? Nós somos direcionados pelo Espírito, tá? Conduzido pelo Espírito do Eterno e não pastoreado por homens carnais, por cães gulosos que nada sabem, nada compreendem, mas são lobos devoradores. Olha lá, Atos dos Apóstolos, olha o modelo, como que era lá na igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, escreve Lucas e fala de Paulo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, a linguagem que eles usavam, né, comum entre eles, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, né? Para o quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Paulo estava orientando os irmãos para estarem atentos, mesmo porque ele continua falando depois que quando Paulo saiu, entrou ali alguns ali que estavam apacentando após si e não levando as pessoas a Cristo. Mas observa que era um dom que Deus outorgou, né, para que eles estivessem apacentando, cuidando, supervisionando ali, alimentar o quê? No sentido figurado, da doutrina, tá? Não é da capim. Não é da capim no sentido literal como esses pastores estão dando aí, infelizmente. Era no sentido figurado, dar o bom alimento, dar a doutrina. Era isso que eles estavam fazendo. Então, eles eram vocacionados pelo Espírito. Então, quem era vocacionado pelo Espírito, dava a doutrina. Pregava o reino. Não ficava aí vendendo semente, vendendo água, vendendo envelope, pedindo dízimo, fazendo campanha, fazendo projeto, fazendo propósito, casa de Deus, casa de oração, casa de Davi. Pera aí, meus amados. Aí não é pastor nada. É falso pastor mesmo. Mas aqueles que eram, é porque o Espírito havia outorgado, habilitado para que eles desenvolvessem aquilo, cuidando do povo que era o povo de Deus, tá? Olha lá, Paulo explica muito bem isso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, o ancião, os presbíteros, enfim, era o chamado deles lá, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, tá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Olha aí como era o modelo e o apóstolo Pedro sabia disso, né? Hoje tem uma religião aí que usa o apóstolo Pedro como o primeiro papa da história, e aí vieram os outros papas, né, e paparam todo mundo. Porque tem que ser do jeito dele, porque tem que ser da forma deles, porque tem que ser na doutrina dele. Então não são pastores. Não são pastores. Não são apóstolos. Não são ministros de Deus? Não são, amado. Olha o exemplo que Pedro deu e olha o exemplo daqueles que dizem que seguem a Pedro, como a figura do primeiro Papa, dão. É isso? Vendendo terreno no céu? É isso? Pedindo dízimo? É isso? Fazendo sacramento, liturgia e... É isso? Claro que não, irmãos. Por favor, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Uma glória havia de se revelar. Eles estavam ali esperando a parousia, né? A vinda do Filho do Homem.
que ocorreu, temos mensagens aí falando sobre isso. Então, eles estavam ali na expectativa da glória que havia de se revelar. Ele disse assim, ó o que eles estavam fazendo. Apacentar o rebanho de Deus. Eles apacentavam, sim. O Espírito Santo havia vocacionado para que eles apacentassem. Mas olha as características de quem eram os pastores que tinham dom, tá? Que não era ladrão, não era mercenário. Diferente de hoje. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, cuidado. Não por força. Como? Não por força. O que é que nós vemos aí? As pessoas apacentando por força. Força psicológica, força emocional, né? Vários tipos de força, né, irmão? Porque Paulo disse aos Efésios que a nossa luta não era contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, que não tem nada a ver com demônio, e as potestades, contra as hortes, hortes quer dizer grupo, forças, contra as forças espirituais, olha, da maldade, que atuava nos lugares celestiais, na mente das pessoas. Um lugar que era para ser um lugar celestial, para receber o bom alimento, para receber a boa doutrina como alimento de Cristo. Os principados e as potestades, que eram os falsos pastores, os falsos mestres, os sacerdotes, estavam apacentando essas pessoas por força, por violência, dominando essas pessoas. E Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra a pessoa em si, mas contra a doutrina, contra o ensinamento dos tais. Pegou aí? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Viu? Se não é voluntariamente, então já é um sistema. Aí eu posso concordar com alguns irmãos que dizem assim, reunir pessoas é sistema. Ué, é sistema se não for voluntariamente. Se eu reúno voluntariamente, se aqueles que se reúnem comigo se reúnem voluntariamente, então não tem nada de sistema. Agora, quando passa a ser obrigatório, bater carteirinha, marcar presença, reuniões em horas marcadas, responsabilidades, comprometimento, ficha de membro, entendeu? Aí já é sistema. Então aí eu posso até concordar com os irmãos que se fazem isso em graça, aí é sistema mesmo, tá? Então, não é por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, se tem torpe ganância, é lobo. Se tem torpe ganância, é falso pastor. Se tem torpe ganância, é mercenário. Se tem torpe ganância, é ladrão que veio para matar, roubar e destruir. 5:3, 1 Pedro. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Se tem domínio sobre o povo de Deus, é sistema. É sistema religioso. Não são pastores. Ou não estão, melhor dizendo, né, dando a doutrina correta. Tá? No nosso tempo não está pastoreando, dando capim. Mas não estão dando o alimento devido, o alimento que é Cristo, o pão vivo. Entenderam, amados? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu falava ontem para alguns irmãos que liderar, né? Eu não sou líder. Só se for eu liderar a minha casa, de alguma forma. Mas eu não sou líder espiritual. Eu lidero um local onde eu me responsabilizei, não sozinho, junto com alguns irmãos, e eles aceitaram, eles querem, eles participam. Eu lidero em uma organização, em um local, dou uma palavra, ministro naquele ambiente para aquelas pessoas, nesse sentido. Se isso é uma liderança, não é uma liderança espiritual. É uma liderança como qualquer outra liderança que você pode exercer. Se você vai para uma empresa, você assume o cargo de um encarregado, um subgerente ou um gerente, você é um líder. Só que ser um líder não é você ficar apenas mandando as pessoas fazerem. É você se colocar como exemplo. É você inspirar o outro a fazer. É você fazer para que o outro veja você fazendo e desenvolva também. Ser líder não é mandar. Ser líder é como Jesus ensinou. Jesus lavou os pés ali dos apóstolos
E ele disse: se eu sou Senhor e se eu sou mestre, façais assim como eu fiz. Ou seja, servir uns aos outros. Ser líder é estar na frente puxando a corda e não atrás com chicote, como os falsos pastores, batendo e mandando as pessoas fazerem como escravo. Pegou aí? Pegou o manto aí? Então você que entrou pela primeira vez, está no sistema religioso? Olhe bem se o seu líder é líder mesmo. Se é pastor mesmo. Se pastoreia para Deus, tá? Abra o olho. Abra seu olho, como diz um jornalista na Bahia. Abra o olho. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus. O que essas pessoas têm é domínio. Ah, porque você tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Porque senão, porque senão, porque senão, porque senão o quê? Porque senão o quê? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O sumo pastor ia aparecer dentro desse contexto que era a parousia de Cristo, a vinda do Filho do Homem, tá? E a recompensar aqueles que estavam apacentando justamente ou dentro do propósito que Deus havia estabelecido. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 7. O sistema religioso gosta de usar isso para confundir, mas eu vou aqui revelar o manto. Você já sabe, mas vamos lá. Hebreus 13, 7. Eles usam isso aqui e diz assim para você. Claro, lê, mas não entende, né? Lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos guias, né? Que é o sentido mais correto. Que vos falaram a palavra de quem? Ah, então é para lembrar daqueles que falaram a palavra de Deus. Para você lembrar daqueles que falaram a palavra de Deus, não daqueles que contaram a história da carochinha. É o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Daqueles que falaram a palavra de Deus. A fé do quais imitai. Imitar o quê? A fé. Então eles tinham fé, e Paulo disse, imita a dele. Atentando para a sua maneira de viver. Ah, então eles tinham um bom comportamento, uma maneira correta, prudente, né, de viver. Então aqueles que eram apacentados por esses pastores deveriam lembrar deles, porque eles davam a palavra de Deus, né, imitar a fé deles, porque eram pessoas de fé, e era para eles atentarem também para a sua maneira de viver, o procedimento deles. Ah, tinha um procedimento, tinha um modelo, não é isso? Agora olha para os pastores de hoje, para você ver o modelo desses homens. Defende político corrupto, se envolve com criminalidade, estupram, roubam, se prostituem, adulteram. Olha a maneira deles viver. E me diga se eles são dignos de você lembrar deles e que eles te deram a palavra de Deus. Envolvimento com droga, com tudo de errado. Estou generalizando aqui? Não estou generalizando. Não estou generalizando, por favor. Mas é a maioria de lideranças que nós vemos por aí, tá? 17, olha lá também. Obedecei aos vossos pastores. Interessante, olha aí. Aí eles dizem assim, olha, vocês têm que me obedecer, porque eu sou pastor, viu? Obedecer aos vossos... Mas tem um modelo, irmão. Obedecer em quê? Como? Tem um contexto. Obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Dentro da obediência e sujeição, mas dentro da doutrina que eles estavam dando, dentro do ensinamento. Sujeitar-se a eles não era fazer o que eles queriam, era receber a doutrina. Lembra que Paulo falou, Romanos capítulo 6, versículo 17. Paulo disse assim, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque tendo sido servos do pecado, obedecestes, sujeitastes a forma de doutrina a qual fostes entregue. Então Paulo pegou uma forma de uma doutrina e entregou àquele povo. E Paulo louvava a Deus porque aquele povo deixou de ser servo do pecado e recebeu, obedeceu, se sujeitou à forma de doutrina a qual foi entregue para aquele povo. Então, sujeitar e obedecer aqui a esses pastores era se sujeitar à doutrina que eles estavam recebendo e não se sujeitar ao homem. Ser apacentado pela vontade do homem. Entenderam, amados? Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Então eram pessoas que desenvolviam, que tinham um dom, que receberam de Deus, e Paulo estava ali orientando, olha, dê uma atenção a ele, obedeça a eles aí, eles estão pregando a palavra de Deus, imita a fé deles, olha o procedimento dele, tem que olhar, né, o procedimento dele, olha o testemunho dele. Então, não deixe que ele venha fazer isso com tristeza, mas que ele faça com alegria, porque se não for assim, se ele fizer gemendo, não vos será útil. Era isso que eles estavam falando. Agora hoje os mentirosos pegam esses versículos e dizem, tem um aí que chora miséria, né? Rico como o quê? Já roubou milhões. Roubou. Vou dizer o quê? Roubou. Rouba. Eu estou sendo perseguido, igreja. Ajuda a obra de Deus. Tome conta, tome pix, toma isso. A maioria sim. Não é isso? Eles querem... Se você não obedecer esses homens, ele diz que vai lançar maldição em você. Se você for refutar esses homens, misericórdia. Eles mandam segurança lhe matar. Vai chegar no ouvido desses homens e dizer, rapaz, você é mentiroso. Sei não, viu? São homens perigosos. Mas as pessoas têm esses homens como pastores, como homens de Deus, e entregam as suas vidas. Meus filhinhos, minhas ovelhas. Claro que se ele manipula, dá capim para o povo comer. Leva para o pasto dele e dá o alimento podre. Tem nada de Cristo. Tem homem manipulando. Esse exemplo não serve para essas pessoas. Não tem como usar isso. Tá, amados? Não tem como usar isso aqui como uma base. Não tem como usar isso aqui como referência, não. Eles não têm caráter, não têm para usar isso aqui como referência. Eles não têm moral, melhor dizendo, para usar isso aqui como referência, tá? Eu não posso usar isso aqui como referência ministrando na graça hoje. Por quê? Porque aqui eles estavam lá apacentando, mas a graça plena não tinha sido estabelecida. Hoje estamos vivendo totalmente conduzido pelo Espírito. Eu preciso, de alguma forma, me inspirar nesses versículos, entendendo, porque eu entendo aqui o conceito, de ter cuidado para levar essas pessoas ao entendimento de Cristo, para que o meu eu não se sobressaia. Mas não usar isso aqui como uma forma psicológica para dizer, vocês estão me fazendo sofrer, eu estou chorando, cuidando de vocês. Que nada, irmão. Eu tenho que fazer com alegria, eu tenho que ministrar porque eu gosto de ministrar, nós temos que desenvolver, porque a gente ama levar essas informações do Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha interessante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou mestre, né? Ele deu, mas ele deu para quê? Isso era dom, tá, amado? Ele mesmo deu uns para, é dom, você vai ver o contexto que era um dom, não era função, não era cargo, não era, sabe, essas coisas aí que inventam hoje, consagrações. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu esses ministérios, esses dons, distribuiu para aperfeiçoar os santos. Você vê hoje esses apóstolos, pseudos profetas, evangelistas, pastores e mestres edificando esses irmãos? Não, você vem enganando, que a pessoa passa 20, 30 anos no mesmo lugar, dizendo que Jesus vai voltar, que salvação se perde, que tem que dar o dízimo por causa do devorador, que tem que fazer jejum para ter santidade. Então eles não estão aperfeiçoando ninguém. Porque aperfeiçoar é você entrar aqui nesse canal, você ouvir uma palavra como essa e dizer, pronto, cresci, não caio mais nessa conversa. Aperfeiçoar é você entrar aqui nessa mensagem ou se reunir conosco quando possível e dizer, aprendi, sou conduzido pelo Espírito, não pelo irmão Elson ou por qualquer outro homem. Ser aperfeiçoado no entendimento é entender que você é um só Espírito com o Senhor, que nós não vamos à casa de Deus, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Agora eu pergunto, todos aí sabem disso? Não, por isso que não podemos parar de pregar o Evangelho da Graça. Porque a graça, o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro, na época de Paulo, não na minha época, não na tua época. Entenderam? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então os santos estão sendo, na nossa época, aperfeiçoados por esta palavra que realmente nos mostra, não vai te aperfeiçoar, mas já te mostra perfeito nele. 13.
Naquele contexto, é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eles tinham que chegar, e eles lá conseguiram. Mas hoje, todos conseguiram? 200 bilhões de habitantes, 7 bilhões de habitantes na face da Terra? Mas não é tudo filho de Deus, não. Vamos falar do nosso país, né? 200 milhões de habitantes. Tem aí 50 milhões que já estão nesse entendimento da graça? Que nada! Pelo contrário, tem 50 milhões de cegos sendo apacentados por homens. Entenderam, amado? Mas quando você é conduzido pelo Espírito, você entende isso aqui, ó. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ministério do Espírito. Como não será de maior glória? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. E o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E onde é que o Espírito do Senhor está? No monte? Em Jerusalém? Na igreja evangélica? No templo de Saboão, em São Paulo? Na catedral, lá não sei aonde? Não. O Espírito está em nós, está em você. O Senhor é o Espírito, você não é pastoreado, você não é apacentado, pastoreado por homem. Você é conduzido pelo Espírito, pelo próprio Deus. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Há uma verdadeira liberdade na sua vida. Liberdade de expressão, liberdade para ir e vir, liberdade para não se sujeitar aos cães gulosos. Liberdade para você louvar, para você adorar, para você cantar, para você dançar, para você correr, para você sorrir, para você jogar futebol. Há uma liberdade em Cristo. Claro que Paulo disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, praticar obras mais, porque aí não é liberdade. Aí é você sair do sistema religioso, ser liberto em Cristo e agora se tornar um escravo das tuas paixões carnais. Liberdade em Cristo, liberdade de culto. Liberdade que se você se reúne ou não se reúne, você é de Deus. Se você ouve a palavra da graça, ou você participa diretamente conosco, tem gente que não tem muito acesso à questão da internet, você é de Deus. Uma liberdade dentro de você, existe uma liberdade. Você sabe o que é correto. Porque, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade de Deus na sua vida. Agora, Paulo disse aos Gálatas 5, versículo 1. Permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Cristo te libertou de um sistema religioso. Cristo te libertou desses pastores gulosos, desses cães gulosos. Então, não volte ao jugo de servidão. Permaneça firme na liberdade que Cristo te libertou. Tá bom? 2 Coríntios 11, 2. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Tem que ser Cristo em nós. Tem que ser sempre Cristo. Estamos no ministério do Espírito. Nós não somos pastoreados por homens, somos conduzidos pelo Espírito Santo. E os homens que ousarem a falar a palavra de Deus, eles precisam se enquadrar dentro desse assunto que nós expomos aqui. Porque se não for assim, é falso pastor, é falso líder, é ladrão, mercenário e veio para matar, roubar e destruir, assim como Jesus de Nazaré falou no seu ministério. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esse era a função, a impência, né, o chamado do apóstolo Paulo. E é isso que nós desejamos para os irmãos. Que de fato vivam a liberdade genuína de Cristo. E aqui nós encerramos Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo falando para aquele povo que estava retrocedendo. E aqui eu deixo esta reflexão para aqueles que porventura
estiverem cocheando, né, entre dois pensamentos, mesmo em graça. Eu estou na graça, eu tenho ouvido aí os irmãos pregando, mas eu estou, eu estou com o pé atrás, estou querendo voltar a fazer umas campanhas, um jejum, aquela coisa. Eu estou querendo voltar lá para o pastorzão, o meu ex-pastorzão, colocar a mão na minha cabeça, sabe? Ih, rapaz, eu estou querendo voltar lá para participar da chamada Santa Ceia. Rapaz, a situação financeira apertou, acho que foi porque eu caí nessa conversa aí do irmão Elson, não estou dando mais dízimo, então vou voltar lá para dar meus dízimos na casa do Senhor. Aí Paulo disse, eu deixo aqui para vocês. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Que Cristo seja formado na mente dessas pessoas que têm decaído da graça. Tanto no sentido de querer voltar para um sistema, ou outros que estão criando filosofias vãs e pensamentos totalmente distantes daquilo que o Evangelho da graça de Cristo nos apresenta. Tá bom? Fica com essa palavra aí, guarda no teu coração, se te edificar, compartilha. Irmão, vamos nos inscrever aí, vamos inscrever aí no canal quem não é inscrito. Não paga nada, se inscreva aí, deixa teu like, deixa aí o comentário. Obrigado a você que esteve aqui, que suportou até agora. E vamos que vamos, graça e paz, e até o nosso próximo encontro.